Bom dia, boa tarde, boa noite. Se vocês não me conhecem, eu sou a Letícia do canal Bebês Dicas Online. Antes de mais nada, já deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Gente, o vídeo de hoje é um desabafo. Eu posso dizer que é um desabafo, porque é um período em que nós já passamos aqui em casa, porque meu filho já está grandinho, e é um vídeo dedicado principalmente às mamães de primeira viagem ou não, mas aquelas mamães que estão com a criança pequena agora e que vivem ouvindo o palpite de todo mundo sobre o que dá ou não dá para o seu filho comer. Gente, eu nunca tive muitos problemas assim com isso. Mesmo durante a gravidez, eu já pesquisava o que meu filho poderia comer, o que não poderia. Eu desde sempre batia na tecla de que ele teria amamentação exclusiva no peito até os 6 meses, inclusive não beberia água nem nada, seria só leite do peito até os 6 meses. Nada de açúcar até os 2 anos, tudo o mais saudável possível, comidinha feita em casa, enfim. A comida também até 1 ano eu fiz questão de que fosse sem sal. São coisas todas que vocês podem achar que é frescura, mas se vocês baixarem a cartilha da Organização Mundial de Saúde sobre alimentação, etc., de crianças, inclusive até na carteira de vacinação brasileira do SUS tem isso também sobre alimentação. Enfim, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que existem essas informações, existe o porquê de a criança comer e não comer essas coisas. Enfim, esse é o que é considerado mais saudável e era o que eu já tinha decidido seguir desde a minha gravidez. Eu sempre deixei isso muito claro para minha mãe, para minha sogra, para qualquer familiar, qual seria o tipo de alimentação que eu daria para o meu filho. E eu sempre fui muito taxativa e mesmo com a educação, eu sempre deixei muito claro de que essa decisão cabia apenas a mim e ao meu marido, pai do meu filho. E que eu não aceitaria jamais alguém querendo dar coisa para a criança contra a minha vontade, querendo forçar, dizer que eu estava fazendo errado. Isso quer dizer que eu nunca aceitei sugestões? Não, gente, até porque a gente precisa ser um pouco, como é que eu posso dizer? Flexível em relação às pessoas, porque as pessoas podem até parecer inconveniente às vezes, mas as avós geralmente, gente, exceções, raríssimas exceções, as avós querem o bem do seu filho, querem agradar seu filho. E elas criaram você e o seu companheiro ou companheira em uma época muito diferente da nossa, em que não havia a mesma informação, em que era mais difícil adquirir as coisas. Então, você provavelmente com 6 meses talvez tenha tomado leite de caixinha ou até leite direto da vaca. Enfim, hoje em dia já se sabe que isso não é o mais recomendado, que a criança tem que tomar leite do peito ou fórmula, assim, porque aquilo ali que é adequado ao organismo dela. Se beber outro tipo de leite, a chance de infecção intestinal, estômago, etc. é grande. E nós sabemos disso, felizmente nós sabemos disso. Mas as nossas mães, as nossas avós, geralmente não sabem, né? Porque veio de uma época em que elas não tinham, quando elas criaram os filhos dela, não havia essa informação. Elas sempre vão se basear que deram para você, que deram para o seu marido, para sua esposa, e não aconteceu nada. O que responder em casos assim, gente, em casos dessas coisas que elas insistem em dizer, eu dei e não morreu. Gente, eu tenho um ranço dessa frase, eu dei e não morreu. Simplesmente, gente, digam que vocês receberam informações, vocês estudam coisas atualizadas de que faz mal por isso, isso e isso. E que mesmo que não tenha feito mal para o bebê da pessoa que está dando palpite, não quer dizer que não vai fazer mal para o seu. Porque existem casos, sim, e muitos casos. Por que a mortalidade infantil era tão alta? Uh, por falar nisso, né? Por que antigamente, na nossa, quando a gente era criança, a taxa de mortalidade infantil era muito maior? Justamente porque não havia o mesmo cuidado com as crianças nesse sentido. Era uma geração em que as mães estavam trabalhando muito fora, era um momento de muito dia luta, como vocês que nasceram entre 90 e 91 devem saber que nós, quando éramos bebês, pegamos uma época de crise muito grande. Então, era cólera, né? Toda essa situação. Então, era normal que as nossas mães, os nossos pais nos dessem o que eles não podem, o que eles podiam nos dar, e era normal e tem que ser assim mesmo. Você também não vai deixar seu filho morrer de fome, né? Mas hoje, felizmente, nós somos privilegiados em relação à época, privilegiados por um lado e ferrados pelo outro. Mas nesse caso assim da alimentação, nós somos privilegiados em relação a alimentar nossos filhos, porque nós temos mais chance de trabalho, assim, ignorando um pouco, né, gente, sendo um pouco hipócrita, ignorando um pouco a situação que o Brasil vive atualmente. Mas o fato é que existem mais opções de fonte de renda, existe mais informação, existem mais opções
Então, nós temos esse privilégio de poder escolher, digamos assim. Dentro das possibilidades, nós podemos escolher o que dar para os nossos filhos. E a melhor coisa para dar para eles é verdura, fruta, coisa assim, comidinha da terra. Tudo, eu ouvi uma frase que tudo que vem pronto dentro de um pacote faz mal. Eu não sei se tudo, né, gente? Mas geralmente é assim. Nada como a comidinha ali feita em casa, que a gente faz ali na panela, etc., que a gente sabe a procedência. E é mais ou menos a regra que eu sigo aqui em casa. Isso quer dizer que não comemos besteira? De jeito nenhum. Final de semana, geralmente, a gente come uma besteirinha. Mas acostumamos de que, durante a semana, na nossa rotina, ela precisa ser saudável. Tem que ter frutinha, tem que ter verdura, tem que ter proteína, nada de doce, salgadinha, essas besteiras fora de hora. E foi assim que eu eduquei meu filho. E é fácil, gente. No meu caso, eu vou dizer que até que não é difícil, porque eu sempre me fiz respeitar. Nós sempre nos fazemos respeitar. A minha sogra, minha mãe, meu pai, meu sogro, todo mundo conhece o jeito que eu sou, que eu não admito. Então, eles não tiram muita farinha. Eles sabem que se eu tô dizendo que não é pra dar, não é pra dar. Mas, gente, nos grupos de mãe que eu acompanho, a gente vê cada absurdo, cada absurdo. Eu acho o cúmulo uma pessoa dar uma coisa assim para criança escondida do pai e da mãe. Gente, se fizer mal, e as pessoas são muito sem noção. Eu vi já uma situação de uma mãe contando que o cunhado molhou a chupeta da criança na cerveja e deu para a criança. Gente, vocês têm noção que isso dá cadeia? Está alcoolizando uma criança, gente? Isso é muito sério. E acontece muito isso das pessoas também não perguntarem. Eu vejo casos assim das pessoas dizendo que estão na rua. Agora, né, por conta da pandemia, acredito que as pessoas estão tendo um pouco de noção, pelo menos isso nós estão fazendo. Mas eu já vi muitos casos de pessoas na rua, às vezes porque vê a criança ali, oferece um salgadinho, alguma coisa que está comendo, bota na boca da criança. Gente, não, não, não. Não permitam que façam isso com vocês. Imponham limites, gente. Imagina que louco. Tem muitas situações assim que você vê que a mãe e o pai estão fazendo o maior esforço para dar uma alimentação super saudável para a criança e a criança é super forte. Aí vai na casa da avó por 10 minutos, a avó enfia um pedaço de chocolate ou de salgadinho na boca. Gente, isso é o fim. Não deixem. E quando alguém quiser dar alguma coisa diferente para o filho de vocês, pegue e diz. Ou qualquer outra criança até. Se não for o filho de vocês, mas você vê que tem uma criança ali, um conhecido seu, quer dar alguma coisa, ou diz, pergunta para os pais primeiro. Você mesma que está assistindo esse vídeo, se você está do outro lado, se você não é a mãe ou o pai, mas sim o parente que quer dar salgadinho ali para a criança, pergunta para os pais dela primeiro e respeite o que essa pessoa disser, gente. Isso é muito sério. Tem criança que tem infecção intestinal, vários problemas de saúde por estar comendo coisa que não é para a própria idade. Tem muita coisa que as pessoas acham que é de criança, que acham que por ser doce, por ser colorido, tem que dar para criança e faz super mal porque é cheio de corante, cheio de coisa química, gente. O Danoninho, por exemplo, tem até informação na embalagem dele, tem escrito bem claro que ele é recomendado acima de 4 anos de idade. E mesmo assim as pessoas super compram a ideia de que é para criança, de que é para bebê, que é coisa de bebê Danoninho, e compram sem saber o risco que está submetendo a criança. Então, pergunta para os pais primeiro e respeita o que esses pais estão dizendo, gente. Não ignora. Você vai ter o seu momento de ter seu filho, ou talvez você já tenha tido e não tinha informação suficiente na época. Enfim, mas respeita. O pai e a mãe que estão dizendo que não é para dar, eles não estão fazendo isso apenas de maldade, porque não querem agradar a criança ou não querem que a criança esteja em infância. A infância de uma criança é as lembranças que ela carrega, mas não tem a ver só com comida, tem a ver com o carinho que ela recebe, com as interações, com tudo. A comida é só um detalhe. E não existe comida de criança, gente. Comida de criança é comida saudável, comida de verdade, ponto. Doce é uma guloseima que todo mundo come, que não é só criança, mas que tem hora certa, que não é toda hora. Não transforma um doce em refeição, não transforma uma caixa de bis no lanche do seu filho da escola, um brigadeiro, alguma coisa. Esse tipo de coisa tem que ser de vez em quando, justamente para ser gostoso, para ser um agrado. Se vira rotina, já deixa de ser uma exceção e aí faz mal para a saúde. E por mais que seu filho não tenha nada agora, por mais que agora ele seja perfeito, a conta vai vir no futuro, quando ele começar a ter problema de fígado, quando ele começar a ter doenças derivadas da obesidade, etc. Então, pensa nisso com carinho, tenta se informar sobre as coisas, mais sobre as coisas, e não deixem que dê nada para o seu filho que você saiba que faz mal. Não deixe. Você é a mãe, você é o pai, você é o responsável por essa criança, você decide. Não deixa que ninguém passe por cima de você.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Comenta aqui embaixo quais foram as situações mais irritantes que vocês já passaram com pessoas querendo dar a comida que não deve pro seu filho. Seja o que for, seja parente, seja família direta, seja amigo, vizinho, etc. Contem aí embaixo qual foi a situação mais bizarra que você já passou com seu filho, com alguém querendo dar alguma comida. Qual foi a situação mais irritante de alguém querer dar uma comida que não devia pro seu filho? Conta aí nos comentários. E também ativa as notificações, que assim você fica sabendo assim que entrar vídeo novo. Beijinho, até o próximo vídeo.